noite, meus irmãos e irmãs, queridos, amados. Quero, de maneira muito especial, começar agradecendo ao pastor João, que tão meiga, mansa e docemente nos acolheu aqui com tanta prontidão. A querida Ana Paula, que foi quem teve a ideia de promover essa reunião. Eu, na realidade, quando vi que, na nossa volta de uma viagem à Turquia, iríamos passar por Portugal, que, para mim, é muito mais do que um país com afinidades ao Brasil e o Brasil com afinidades a Portugal, é uma segunda casa para mim, porque eu tenho uma história com esse país de muitos anos. E começou nos anos 70, quando o meu sogro, que era adido naval e aeronáutico do Brasil aqui em Portugal, logo depois da chamada Revolução dos Cravos, foi enviado para cá. E, naquele tempo, havia uma quantidade grande, cerca de 1 milhão de retornados voltando de Angola, Moçambique, e o governo português estava interessado em que as embaixadas oficiais dos países que aqui estavam ocupassem os palácios e as grandes mansões e as residências que tinham, inclusive, móveis com a marca do selo do Tesouro Português, porque havia muitas invasões àquela altura. Então, o meu sogro foi morar numa casa esplendorosa em Sintra, que eu visito até o dia de hoje. Hoje ela é um lugar de eventos muito bonita, chamada Casa dos Penedos. Quem chega em Sintra, na Vila de Sintra, na frente do Palácio da Vila, olha para cima, vê aquela casa esplendorosa, um palácio com torres bonitas, com telhados desenhados, enorme, 5 andares de jardins, e naquele tempo era esplendoroso, lagos com cisnes, muitas flores. E eu vinha do Amazonas, jovem, casado com 2 filhinhos pequenos, o mais velho, que hoje é um homem de 48 anos de idade, e um outro que era apenas um bebê de 4 meses. Nós viemos para cá e ficamos com eles morando lá. E imediatamente fui fazendo amizades. Era um lugar muito diferente àquela altura, a Vila de Sintra. Conclusão, hoje é um lugar completamente diferente, embora não tenha mudado praticamente nada do ponto de vista estético. As casas são antigas, tudo, para quem vem de fora, eu me sinto totalmente repetindo os mesmos trajetos, as mesmas vielas, a mesma periquita, com os mesmos doces, comidas, os mesmos lugares que se comia. A diferença é que o hospital virou um restaurante muito belo. Algumas outras coisas interiores foram alteradas, mas por fora não. Mas, naquele tempo, um dos meus cunhados namorava uma menina muito, como se diz em Portugal, muito gira, muito linda, muito querida, muito doce, muito meiga, e que fazia parte de uma família simples, de uma pobreza digna, limpa, honesta, bela, agradável de se ver. E eu estava vindo de Manaus, do Amazonas, onde eu era pastor,
na primeira igreja presbiteriana de Manaus, junto com meu pai. E aí, através dela, eu fiz uma ponte imediata. E ela me levou para conhecer os pais. A mãe dela era uma doceira, uma boleira e uma cozinheira extraordinária que cozinhava para todas aquelas mansões e castelos, naquele tempo todos ocupados devidamente pelos seus residentes ou por aqueles que, semelhantemente ao meu sogro, alugavam por preços inacreditavelmente módicos, porque era uma ocupação praticamente de natureza social, para ocupar o lugar e evitar as entradas das quais potencialmente se poderia ter dificuldades em relação à demanda de que os que invadissem viessem a posteriormente sair. E aí ela me levou aos pais, eu os amei de todo o meu coração, eram pessoas generosas, boníssimas. Nunca perguntei qual era a religião deles, eles eram bons, pessoas santas de atitude, carinhosas, engolfantes de carinho. E aí a família toda, como era no passado, se reunia com aquela naturalidade extraordinária. E aí logo eu conheci a filha mais velha dela, chamada Isabel, e o marido dela, o José Carlos, e um filhinho que tinha 6 para 7 anos, chamado José Carlos. E, juntamente com eles, os demais membros circundantes da família, eles me ensinaram a gostar de coelho à caçadora, que eu nunca tinha comido na vida, e uma quantidade enorme de outros pratos eminentemente portugueses. E eu, desde que encontrei o Evangelho, que o Evangelho me encontrou, no iniciozinho dos anos 70, fiquei logo apelidado lá na minha cidade de carro velho. Carro velho é que aonde para, prega. Então, aonde eu parava, eu pregava. E o pessoal dizia, o Caio virou um carro velho, aonde para, prega. E aqui também, eu cheguei em Sintra como um novo carro velho. E fui logo pregando para a família inteira, e eles não me ouviram pregar religião, eu sempre só preguei Jesus e o Evangelho da graça de Deus. Nunca fiz apologias de naturezas religiosas, pró-protestantes, ou evangélicas, ou anticatólicas, ou anti qualquer outra crença. Eu apenas focava em Jesus e anunciava Jesus, o Cristo de Deus, para a vida e para a esperança de todos nós. E eles foram entrando num estado de inebriamento, de alegria, e aí começaram a dizer, ora, pois, por que não nos reúnes? E aí eu falei, eu estou aqui para isso mesmo. E aí começamos a nos reunir lá na Casa dos Penedos, que era um lugar extraordinariamente belo, interiormente. Ainda está aberto a visitação para quem quiser chegar lá. Hoje é um lugar de casamentos e de grandes eventos, mas eu já cheguei a levar a Adriana, uma neta e uma filha para visitarem o lugar. Não é mais o esplendor daqueles dias, mas continua completamente o mesmo lugar, de certa forma. Aí passamos a nos reunir numa das salas muito belas do lugar, chamado Salão dos Espelhos, e tinha um piano de cauda muito bonito, com aqueles jardins extraordinários à volta. E a minha esposa, então, mãe dos 4 filhos que Deus me deu ter com ela, tocava piano e os louvores, e eu reunia todos e começou a crescer, a crescer.
Enquanto isso, eu fui a Israel pela primeira vez na vida. Naquele período, era um outro país, não era o Israel de hoje, era um lugar incipiente, extremamente humilde ainda, onde você sentia cheiro de ovelhas em Belém, à volta de Jerusalém, os pastores ainda pastoreavam as suas ovelhas, não havia a modernidade que depois veio a tomar conta do lugar. Posteriormente àquilo, eu voltei dezenas e dezenas de vezes, levei milhares de pessoas, vi a transformação que aconteceu, não apenas para o bem, mas também para o mal. E, enfim, quando eu voltei de lá, eu continuei a reunião, após uma viagem longa aqui pela Europa, por cerca de 20 países, indo até a antiga União Soviética, naquele tempo, visitando todo o leste europeu, que era quase que Marte, para quem vinha de longe, lugares não visitáveis. E aí, na volta, o grupo estava me esperando. E não pararam de se reunir, e eu continuei pregando. Quando chegou a hora de voltar para Manaus, no Amazonas, meu coração estava pequeno, de amor, apertado por eles, uma angústia de deixá-los sem cuidado. E aí eu percebi que havia um jovem frequentando as nossas reuniões, e me disseram que ele era um pastor batista, recém-ordenado. Como eu nunca, de fato, tive parte em nenhuma torcida organizada, religiosa ou denominacional, eu perguntei a ele se ele gostaria de continuar cuidando daquele grupo. Não havia ainda nenhuma igreja na vila de Sintra. E surgiu o que veio a se tornar a primeira igreja batista de Sintra, com aquele grupo que foi todo gerado dentro da Casa dos Pinedos, sem que ninguém tivesse qualquer ideia de que, daquele lugar tão improvável, para alguns até tão impossível, fosse acontecer o que aconteceu. Eu, hoje em dia, não tenho notícias nenhuma do que lá aconteceu, até porque, tendo voltado inúmeras vezes a Portugal, tive um escritório aqui, ao lado do Marquês de Pombal, perto de onde, no passado, eram os escritórios da Companhia Brasileira de Aviação chamada Varig, e eu tinha um escritório ali durante 5 anos, e 1 ou 2 obreiros que cuidavam das cruzadas que eu fazia no país inteiro, e não aqui em Lisboa fiz várias, tanto quanto no Porto, em Coimbra, na Curia, no Norte, nos lugares mais variados onde eu ia pregar. Isso tem muitos anos, a maioria de vocês não tinha nascido, exceto alguns que eu estou vendo pelo movimento de cabeça, que eram jovens naquele tempo. Eu não sou ainda um ser idosíssimo, mas 70 anos são 70 anos. E não são todos aqui que têm essa idade. A grande maioria são pessoas de uma geração bem mais jovem. Você tem essa idade. Portanto, não sei nem se naquele tempo me ouviu pregando por aqui, mas hoje eu passei ali ontem pelo Rocio e me lembrei da igreja presbiteriana lisboense, se não me engano, onde eu preguei várias vezes. Era uma igreja solene, que você botava toga para pregar, e várias outras. Preguei em todas as Assembleias de Deus. Naquele tempo havia um movimento grande de uma denominação chamada Igreja dos Irmãos Unidos, aqui em Portugal. Ainda não tinha chegado essa invasão de loucura total
que veio de muitos lugares, especialmente do Brasil, para cá, esse enlouquecimento enorme que veio a tomar conta posteriormente do que aconteceu no país. Então, a quantidade de cristãos identificados com o movimento evangélico era mínimo. Eu não sei se chegava a 1% ou 2%, era muito pouca gente. Mas, aonde eu ia, eles faziam aquelas divulgações e nós fizemos os maiores eventos daquela época, ainda no fim dos anos 70, início dos anos 80, nos ginásios de esportes, nos teatros do país inteiro, e os cristãos evangélicos de qualquer denominação, que não estavam acostumados a ver tanta gente, de repente viam aqueles ginásios de esportes lotados, ou os teatros muito cheios, davam uma alegria muito grande no coração de todos, ao dizer: eu não sabia que nós éramos um grupo que podia se unir. Havia no meio disso tudo, além do grupo ser muito pequeno, percentualmente no país, grandes e acentuadas divisões. Pouca gente sem se falar. Então, eu senti que uma das coisas que eu precisava fazer era tentar aproximar uns dos outros, e fizemos muitos eventos para pastores, para empresários, comerciantes, líderes potenciais, formadores de opinião. Coloquei um pequeno programa na RTP1, RTP2, era só o que tinha. Eles não deixavam botar programas maiores. No Brasil, tinha programa de 1 hora na televisão, em todas as redes. Lá eu era uma pessoa já muito conhecida. Mas aqui era algo novo e havia um patrulhamento muito grande naquele tempo da Igreja Católica e de outros poderes políticos. Mas eu consegui, com um diálogo lá e de graça, que eles permitissem que eu pusesse 2, 3 minutos no ar, só dizendo uma mensagem rápida do Evangelho e pedindo que cada um procurasse uma igreja que pregasse uma mensagem minimamente de Cristo Jesus e que a ela se associassem. Isso foi feito durante algum tempo, tanto quanto no rádio, em outros lugares. E aí os anos 80 chegaram, começaram alguns movimentos aqui, cujos nomes eu não vou mencionar, mas que eu fui logo vendo que eram movimentos de desconstrução, de superficialização, de corrupção da natureza genuína da fé, com uma ênfase brutal em dinheiro. Deus só ouvia orações, como eles diziam, Deus não ouve. Eu ouvi aqui em Portugal a primeira vez essa expressão, e acho que eu só a ouvi aqui. Deus não ouve orações de blim, 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 que era quando se jogava moeda no gasofilácio, era pouco dinheiro. Deus só ouve orações mudas, que é quando você jogava o antigo escudo, os escudos, botavam os escudos, passando pelo gasofilácio. Essa é a oração que Deus ouve, é essa que não faz blim-blim de moeda. Aí, vocês imaginam o que vem atrás disso. Inevitavelmente, corrupção da consciência, da fé, vem as barganhas com Deus, vem todo tipo de deterioração. Antes mesmo do grupo mais famoso no Brasil chegar aqui, e que conseguiu corromper praticamente a nação brasileira toda, mas quando chegou aqui, ele já tinha feito escola de gente que ia ao Brasil aprender a fazer a mesma coisa. E vocês, os mais antigos, lembram do que aconteceu, de lideranças portuguesas, foram ficando ricas,
donas de jatinhos para lá e para cá, e abrindo igrejas, e tudo na base de dinheiro, e de dinheiro, e de dinheiro. E eu vinha pregar e via, com tristeza, aquele processo acelerado de deterioração. Eu sabia onde aquilo iria terminar, não porque no Brasil nós já tivéssemos alcançado o clímax, que hoje, eu não direi que é o clímax, ainda há mais apostasia por vir, mas o que já se tem, por exemplo, no Brasil, e que foi herança norte-americana, e que se espalhou por toda a América Latina, e que do Brasil também foi como forma de ação missionária corromper a África quase toda, de modo que eu sinto um peso de angústia enorme pelo que do Brasil emanou de calamidade contra o Evangelho para todos esses lugares e pelas corrupções. Corruptela é uma palavra diminutiva, foram grandes corrupções da fé presentes no meu país, tanto quanto aqui e em tantos outros lugares. Não é à toa que a Europa foi se tornando um continente pós-cristão. Eu ainda preguei muito na Inglaterra, no final do processo de descristianização, de morte do espírito do Evangelho na Inglaterra, ainda tive a chance de pregar para milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas em grandes eventos, tanto quanto na Alemanha e em outros países aqui, mas vendo a deterioração, a perda de vida, de amor, de paixão, de vitalidade, o que seria praticamente inevitável com o passar do tempo, a continuarem aquelas ênfases pervertidas que aqui estavam chegando. E foi com muita dor na minha alma que eu assisti, nos últimos 51 anos de ministério ativo, tudo aquilo que eu vi acontecer nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, na África, no mundo todo. E mesmo aqui em Portugal, onde a presença cristã brasileira é muito forte, mas, infelizmente, nem sempre com qualquer correspondência positiva, trazendo o verdadeiro evangelho da simplicidade de Cristo Jesus para o coração das pessoas. E aí, esses dias eu estive em Sintra para visitar a última pessoa que sobrou daquela família original que morava embaixo do Palácio da Vila. Morreu o senhor Maurício, num ataque cardíaco com 61 anos de idade, jovem, portanto. A esposa dele, que era uma mulher portuguesa a antiga, se enlutou de tanta tristeza e morreu logo depois. A filha, que tinha sido noiva do meu cunhado e que não casou com ele, ficou quase 20 anos num estado de viuvez solitária e veio a morrer de um câncer súbito. E, enquanto isso, eu os visitava, nunca deixei de vir vê-los e de abraçá-los. O casal, os filhos mais velhos, a Isabel e o marido, José Carlos, num passeio perto aqui da Serra da Estrela, sofreram um acidente. Um deles escorregou, eu creio que num esqui, ou numa beirada de despenhadeiro, e o outro tentou ajudar. Foram os dois de despenhadeiro abaixo e morreram instantaneamente. E eu fiquei angustiado, querendo notícias da família, e procurei-os diversas vezes, mas eles tinham mudado de lugares, já era difícil achá-los. Eu ia nas farmácias, nas mercearias,
deixava bilhetes na periquita. Hoje tem 2 periquitas, 2 lojas de doce, de padaria ali em Sintra. Deixava pequenas cartinhas. Se chegar aqui uma pessoa com o nome tal, ou assim, um assado, diga que eu estou procurando-os, que eles são amores da minha vida para sempre. Mas foi depois de algum tempo que uma pessoa da minha parte, que tinha vindo passar férias, e por minha recomendação em Sintra, sobretudo, conseguiu achar esse remanescente familiar dessa história que eu ainda estava longe de saber todos os detalhes. Aí eu iniciei um contato com eles através de redes sociais. Foi quando eu descobri que tinham sobrado apenas 2. O garoto, que tinha 7 anos, que é um pintor e designer gráfico extraordinário, um grande artista, e o irmão dele, que eu vim a conhecer muito depois, porque havia um gap de 11 anos de diferença entre eles. E que o garoto, agora, há 1 ano e meio atrás, nunca quis sair da casa dos pais que tinham morrido no mesmo dia, na mesma hora, naquele acidente trágico. Continuou morando no mesmo lugar, não suportou a tristeza, 20 anos depois, e cometeu suicídio. E aí, para a dor desse jovenzinho de 6 para 7 anos, que tocou meu coração um dia nos jardins da Casa dos Penedos, em Sintra, quando ele, sentado no meu colo, olhando e dizendo: tu amas Jesus, não amas Senhor Caio? E eu dizia: eu amo Jesus de todo o meu coração, José Carlos. Aí ele falou para mim, nunca mais esqueci: é verdade, portanto, que Jesus ama toda a gente? Aí eu falei: é verdade, portanto, que Jesus ama a toda a gente. E você não se esqueça disso jamais, meu filho. Não importa o que aconteça com você. E ele não tinha a menor ideia do que aconteceria com ele. Muito menos eu. Nunca esqueça que Jesus ama a toda a gente, indiscriminadamente. Guarde isso no seu coração. E agora, depois de ter vindo tantas outras vezes e nunca coincidir de encontrá-lo, só ter mantido com ele contato através de redes sociais, eu encontrei com a minha mulher há 3 dias passados, na Vila de Sintra. Ele disse: aonde queres ver-me? Aí eu falei: aonde tudo começou. Eu quero te ver na frente da casa do teu avô e da tua avó. Aí eu vi que para ele era uma coisa difícil, porque Sintra, tão linda, para ele representa hoje só perdas, saudades, amores idos. E eu falei: eu quero te encontrar, eu vou ficar em pé, na frente do Palácio da Vila. E você que me acompanha pelas redes sociais todos os dias vai me achar. E eu sei bem como é a tua face, já agora idosa, começando a ficar com os seus 53 para 54 anos de idade. Quando ele veio e nós demos aquele abraço com mais de 40 e tantos anos de defasagem, e choramos juntos, e fomos almoçar juntos, eu, ele, minha mulher, e praticamente o nosso almoço foi regado a muitas lágrimas e muitas memórias e muitas saudades, porque eu tenho um amor muito especial, não apenas por aquela família e por essa história, mas por esse povo amado, povo português. Então, voltando a Ana Paula, eu estava na Turquia e aventei a possibilidade de, na passagem de volta para o Brasil, dar uma parada aqui e ver se eu conseguia encontrar algumas pessoas. Mas eu não estava com recursos financeiros para promover nenhuma reunião. E eu sei que os
aluguéis de salões de hotel são caros e tudo mais, e eu, pessoalmente, não estava podendo fazer isso quando eu recebi o recado pelo meu filho Davi, que a Ana Paula tinha feito contato, dizendo que ela podia tentar encontrar um lugar. E logo depois ela disse que o pastor João tinha dilatado o coração para nos acolher aqui na Igreja Ictus. E eu divulguei imediatamente que estaríamos aqui. Ela hoje me fez o favor de fazer um pequeno vídeo e mandar a entrada do lugar, o auditório, e queria lhe dizer e louvar o bom gosto dessa cruz rústica que está aqui, de extremo bom gosto, de extremo bom gosto. Eu gosto de rusticidades, e quando nós chegamos, sentamos ali, minha mulher disse: que cruz mais bonita, olha que bom gosto. E eu falei: que linda, meu Deus, sem assimetrias, feita de maneira rústica, do jeito exatamente que eu gosto das coisas feitas. Na nossa casa tudo é rústico. A minha vida é uma vida rústica. Eu sou um ser de delicadezas rústicas, de modo que eu queria parabenizá-lo pelo bom gosto simbólico dessa cruz rústica que está aqui, feita com madeiro, sem as sofisticações e as elaborações das cruzes que nos espantam à distância. Parabéns e muito obrigado de todo o coração pelo seu acolhimento mesmo. Quando eu vinha para cá hoje, alguns parentes nossos que moram em Caldas da Rainha, onde estivemos ontem o dia inteiro com eles, vieram nos visitar. E o rapaz que é casado com a nossa sobrinha e que começou a me assistir ontem e que comentou, inclusive, uma mensagem que ele tinha começado a ouvir no dia de ontem, numa das minhas plataformas, ele falou: gostei de ouvir a mensagem. Ele falou qual era e falou: você vai pregar hoje à noite? Eu falei: já sabe o que vai pregar? Eu normalmente nunca sei o que eu vou pregar. Eu sei que eu vou pregar o Evangelho. Agora, o tema, de onde vem, o texto, há 51 anos, que é uma coisa que brota na hora do meu coração. Eu sou completamente livre para os esguichos do Espírito de Deus na minha alma. E aí eu falei para ele: eu acho que eu vou falar sobre... Mas falei por falar. Eu acho que eu vou falar sobre as pessoas que perdem a Jesus dentro da religião. Aí ele falou: que tema interessante. Aí eu voltei para o hotel antes de vir para cá e tentei tirar um cochilinho de uma meia hora antes da gente vir e sonhei, literalmente, com o texto de Jesus em Lucas, no capítulo 2, lá no templo, quando se fala da família de Jesus, José, Maria, indo de Nazaré a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Todos aqui conhecem esse texto de memória, e que nos diz, no capítulo 2, do verso 41 em diante, que anualmente a família de Jesus ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus atingiu os 12 anos, portanto, um ano antes da celebração do Bar Mitzvah, das crianças judaicas, ele foi com seus pais, como era costume, significando dizer que, desde pequeno, lá em Nazaré, eles vinham regularmente para a celebração da festa da Páscoa em Jerusalém. Eles foram, naquela ocasião, outra vez. E, terminados os dias da Páscoa, eles regressaram
E é um caminho, hoje em dia, simples. Se você entra num carro em Jerusalém, 2 horas depois você está em Nazaré. Mas, naquele tempo, eram alguns dias de caminhada, especialmente com crianças, com todos os víveres, levando o que era necessário para a subsistência no caminho. Eles já tinham andado 3 dias. José e Maria e a parentela e os amigos, andado 3 dias. Hoje em dia, isso daria, no Brasil, queixa no Conselho Tutelar. Eu não sei se aqui em Portugal tem Conselho Tutelar, tem algo semelhante? Mas, no Brasil, pai e mãe deixarem um filho sem prestar atenção numa criança de 2 anos durante 3 dias é intervenção do Conselho Tutelar imediatamente. E, naquele tempo, não tinha Conselho Tutelar, e nem parentes dedo duro, acusatórios, e com a mão e os dedos em riste, de modo que eles perceberam que Jesus não estava entre eles. 3 dias. O que, por exemplo, para mim, que fui pai muito jovem, o meu filho mais velho já está, como eu disse, a caminho dos 50 anos de idade, o meu filho mais velho, era uma coisa absolutamente inconcebível. Você ficar 2 horas sem saber onde estava um filho. Não importasse qual era a idade, você tinha que saber as direções. Embora eu tenha dado mais trabalho ao meu pai do que a soma de todos vocês aqui juntos possam ter dado aos pais de vocês, eu dei aos meus, desde muito cedo, muito precocemente, mas, mesmo assim, meus pais sabiam que não podiam contar comigo para nada, mas tinham ideia de onde eu estava. Especialmente aos 12 anos de idade, ainda tinham ideia de onde eu estava. Embora eu tenha saído de casa aos 15 e tenha, de fato, voltado definitivamente para me converter aos 18 para 19. E vivi precocemente distante da família. E voltei para o Rio de Janeiro, onde eu já tinha morado uns 6 anos, retornei para lá e, enfim, no meio de muita angústia suicida, eu retornei a Manaus, no Amazonas, onde Jesus me encontrou, e eu encontrei o Evangelho. Mas aqui são 3 dias de viagem sem notícias, sem lembrança, sem percepção da ausência de Jesus. Aí, de repente, eles notam, cadê? Onde está Jesus? Eles pensaram o tempo todo que Jesus estava entre os companheiros de viagem. O tempo todo. O que também mostra uma outra mentalidade. Eu ainda fui criado no Amazonas com a cultura do século XIX, já no meio do século XX, onde as crianças tinham muita liberdade para se relacionarem com os amigos na rua, no quarteirão, na vizinhança inteira, na quadra, muito movimento, muita troca. Mas aqui são 3 dias, é muito tempo, supondo que Jesus estava com os companheiros de viagem. E eles então disseram, não está aqui conosco. E andaram de volta o mais aceleradamente que puderam para Jerusalém, apertaram o passo, o que tinha levado 3 dias de caminho de volta para Nazaré, eles conseguiram fazer, naquele desespero paterno-materno, em um dia, provavelmente montados em mula ou qualquer outro animal de carga, para acelerar a viagem, voltar para Jerusalém e procurarem, então, Jesus. E quando o fizeram, depois de terem também verificado que ele não estava entre a parentela e entre os conhecidos da caravana, em lugar nenhum,
não o encontrando em lugar nenhum, voltaram correndo, imaginem vocês com que aflição, para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, 3 dias indo, mais o tempo de retorno, que pode, com toda a pressa, ter sido pelo menos de 1 dia e 1 noite, no mínimo, ou no máximo, chegaram e 3 dias depois, andando por Jerusalém, que não é uma cidade grande. A Jerusalém amuralhada não é um lugar complexo. Só para vocês terem ideia, hoje em dia se descobriu, na Jordânia, no noroeste do Mar Morto, a antiga cidade de Sodoma, que todos pensavam que ficava no sul do Mar Morto. A arqueologia descobriu, por causa das referências das 4 outras cidades bíblicas em relação às quais se diz que ela estava situada, no noroeste do Mar Morto, na Jordânia. E as escavações lá estão aceleradíssimas. E essa Sodoma bíblica é, de acordo com o que a arqueologia já achou hoje, 6 vezes maior do que a Jerusalém amuralhada contemporânea que está lá em Israel. Então, eles ficaram 3 dias naquela cidade que não é tão grande, tendo ido provavelmente de casa em casa, de lugar em lugar, procurado em todos os lugares que lhes veio subitamente à mente, não o acharam. Até que um deles disse: vamos ao templo, que lhes parecia ser o último lugar onde poderiam encontrar Jesus. Era um lugar de gente muito adulta, sacerdotes, saduceus, fariseus, sacrifícios, aquele movimento de gente grande. E foram ao templo. E, quando chegaram, encontraram aquele espetáculo extraordinário. O texto diz que é Jesus assentado, foi o que eles viram, acharam-no no templo assentado, como fazem os rabinos, ensinando, ouvindo, 12 anos, assentado no meio dos mestres. Ou seja, os mestres fizeram um círculo à volta dele. Lá estava ele, o garoto de 12 anos, assentado no meio dos mestres, entre eles, ouvindo-os e interrogando-os com as perguntas, como hoje em dia se diz no Brasil, mais cabulosas, aquelas perguntas intrigantes, que deixavam os mestres em estado de perplexidade, de choque. Como é que ele pode perguntar isso? De onde vem essa questão que já chegava não como um questionamento, mas como uma propositura de resposta no próprio questionamento, o que deixava todo mundo em estado de total perplexidade. E eles ali, ouvindo, sendo por eles interrogados, perplexos, e aí o que se diz é que todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e de todas as suas respostas. Porque se ele os ouvia e os interrogava, os deixava em estado tão perplexante que ele tinha que acabar concluindo dando as respostas que eles não tinham. E eles estavam em estado de choque. O que é isso, meu Deus? Que menino é esse? E o texto prossegue dizendo que logo que José e Maria ouviram, ficaram maravilhados, porque eles próprios, os pais, se chocaram com a cena extraordinária e com o tempo decorrido. Imaginem, se nós compactarmos os 3 dias indo,
um dia e meio ou 2 voltando, o dia de procura ou 2 pela cidade inteira ou 3. Lá se vai quase uma semana. E Jesus no templo, perguntando, respondendo, questionando, perplexificando aquele auditório de acadêmicos que estavam chocados com a sua inteligência e com a sabedoria que dele procedia, e os pais maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Um mecanismo de transferência de responsabilidade para o garoto, né? Quem era a mãe era ela, o pai era ele. Quem se esqueceu e ficaram tão animados no caminho, com a conversa, com os outros amigos adultos, foram eles, que deixaram 3 noites passarem sem checar se o menino tinha comido, tomado banho, como é que estava, coisa nenhuma. Ele se vira, ele sabe. Pois bem, aí, por que fizeste isto conosco? Aí Jesus não aceita esse mecanismo de transferência que frequentemente os pais gostam de fazer. E Maria prosseguiu e disse: teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Por quê? É uma pergunta tão sutil, doce, simples. Por que me procuráveis? E prossegue, dizendo-lhes o seguinte: depois dessa questão, ele diz: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, desceu porque Jerusalém está no alto, e é um caminho de descida para Galiléia, embora Nazaré esteja na alta Galiléia. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas do coração, enquanto crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa deve ter sido uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida após encontrar o Evangelho de Jesus. É uma mensagem da minha infância como pregador do Evangelho. É o que eu estou trazendo aqui a vocês hoje. É uma mensagem que eclodiu no meu coração há 51 anos, quando eu, numa das primeiras vezes, fui chamado para pregar no auditório eclesiástico, porque eu pregava muito nas ruas, nas praças, nas esquinas, para os hippies, para os meus amigos muito doidos, para as elites, para todo tipo de gente. Eu nasci carro velho, parando e pregando na rua. Batia palma nas esquinas, todo mundo me conhecia na cidade, eu derramava aquelas cataratas do Espírito Santo que estavam dentro de mim, me enchendo o coração. Pessoas iam se convertendo, e eu nunca quis saber se eu estava autorizado ou não pela religião para fazer o que eu fazia. Eu batizava quem me pedia. O indivíduo chorava no meio da rua: eu quero também, me batiza. Eu digo: agora. E fui batizando todo mundo. Eu batizava até, naquele tempo, no Brasil, tinha uma dupla de guardas que se chamavam de Cosme e Damião. Andavam juntos. Aqui em Portugal, acho que nunca houve isso, mas no passado, no Brasil, havia 2 guardas, uma espécie de guarda nacional republicana dupla, andando para lá e para cá, polícia militar. E eu me lembro que um dia eu estava pregando para um grupo desses, e 2 Cosme e Damião vieram. Eles usavam um capacete de ferro
desculpe a expressão, aquela coisa grossa, meio tosca, parecia quase urinol na cabeça, ao contrário. Assim, você podia bater com um taco de madeira na cabeça, era aquele urinol do avesso na cabeça deles. E eles olhando ali, eu comecei a ver os dois chorarem, um olhando para o outro, chorando, e eu, com 19 anos de idade, pregando o Evangelho com toda a intensidade do coração. E aí, quando eu os vi, eles se aproximaram de mim, se ajoelharam no meio da rua. Eu falei, tira o capacete da cabeça, porque não dá para fazer o que eu quero fazer com tanto latão entre nós. Eu não os batizei, mas impus as minhas mãos sobre eles e orei, invocando sobre eles o Espírito Santo no centro da cidade de Manaus, há 51 anos passados. Pois bem, essa é, portanto, uma mensagem da minha juventude. E eu, ao ler esse texto com esses olhos, hoje um homem velho, eu já sou 5 para 6 anos mais velho do que o apóstolo Paulo era quando foi decapitado em Roma, e já passei muito mais tempo pregando o Evangelho do que ele teve de chance de pregar, porque já se converteu bem depois do tempo em que eu me converti. Então, faz anos de acumulação de trilhões de experiências com Deus e com os homens no curso desse mais de meio século de pregação do Evangelho no mundo inteiro e no meu país, em todos os lugares. De modo que eu trago a vocês o que de mais singelo houve e há no meu coração. É como se eu voltasse aos 12 anos de idade e falasse coisas como Jesus disse que aconteceria com todo bom escriba versado no reino dos céus, que tiraria do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu estou tirando do tesouro da minha alma coisas antigas para compartilhar com vocês. E que coisa antiga é essa? Se não a mesma que eu dizia naquele tempo para os que me ouviam nos ambientes da igreja. Como eu disse, a primeira vez que eu falei sobre isso foi num ambiente eclesiástico, num ambiente de crentes, como esse nosso ambiente. E o que eu lhes disse, e é o que lhes digo, que é muito, muito, muito fácil e sutil você se acostumar com Jesus e fazer assumptions, pressuposições acerca dele. A gente vai no caminho, eu faço parte da congregação. Então, se eu faço parte da congregação, Jesus tem que estar com a gente. Que foi o que os pais assumiram. Ele está na congregação. Não estava diante dos olhos de nenhum deles, durante mais de 3 dias. Mas a pressuposição pela qual esse equívoco começa é exatamente esta pressuposição. Não precisa estar comigo desde que esteja com todos. É justamente aí que a igreja, como congregação, entra como um elemento extremamente distrativo para a alma da gente. Não precisa estar necessariamente comigo, porque eu habito e ando com aqueles no meio dos quais ele deve estar. Então, se eu sou membro da congregação, se eu faço parte da família, se eu tenho o meu pertencimento no meio dessa parentela de viagem, de jornada comum,
mesmo que ele não esteja diante de mim e da minha vista, diante do meu toque, diante da minha percepção, diante da minha cognição, diante da minha alegria relacional e pessoal e existencial, basta imaginar que ele esteja no meio de todos. Sim, como se diz em algumas liturgias, o Senhor está no nosso meio. Aí todo mundo responde, sim, Ele está no meio de nós. É muito fácil alguém chegar e dizer, o Senhor está entre nós. Aí todo mundo diz, sim, Ele está no meio de nós. Aí você pergunta, com quem? Aí vai procurar, não está com ninguém. Ninguém. Aí começa essa procura, não está aqui, mas quem sabe está com aquela comunidade ali, aquela congregação ali, aí vai para uma parentela, escuta, Jesus está aí com vocês? Aí procura, não, também não encontrei Jesus entre eles. Aí sai, vai para uma outra, companheiros de viagem, já é aquela denominação mais afastada um pouco, mais distante, companheiros de viagem, aí vai lá, se Jesus está no meio de vocês, se não, aqui não está não. Pensamos que estavam com vocês. E aí, um transfere para o outro a ideia de que, conquanto Jesus não esteja comigo, eu faço parte da coletividade na qual Jesus habita. É quando a igreja se transforma no aspecto mais distrativo, mais tentador, mais ilusivo e ilusório, mais carregado de miragem, mais enganador, mais dissimulado e que mais também nos afasta da necessidade desse vínculo pessoal com Ele. Eu não quero saber quantos, além de mim, também andam com Ele. A única coisa que me interessa é que eu estou na presença dEle e Ele anda comigo. Isso é o que importa. E eu aprendi no curso de mais de meio século pregando o Evangelho, que quando você tem essa convicção, essa certeza, essa raiz plantada dentro de você, quando isso é verdade em você, todo dia, o dia todo, o tempo todo, ininterruptamente, dioturnamente, acordado ou dormindo, Ele está em mim. Ele não está na minha casa. Eu não conto com a minha mulher para isso, nem com os meus pais, nem com os meus filhos, nem com os meus melhores amigos, nem com companheiros de viagem, nem com o lugar da placa onde a gente se reúne. Não, é comigo. E quando você tem essa convicção plantada, enraizada, instalada no âmago do seu ser, o mundo inteiro pode se voltar contra você, pode negar a realidade dele, a existência dele,